Eu sou o Vilto Reis, professor de escrita criativa, e se você quiser conhecer meus cursos, acesse esse link que está aparecendo aqui na tela, ou clique no link que a gente tem logo aqui abaixo do vídeo. Hoje nós vamos falar sobre o futuro imaginado, ou a ficção científica, uma parte da ficção científica. E para poder falar desse tema, é claro, nós seguimos na série A Arte da Ficção, esse livro do David Lloyd, homônimo, Homônimo, para quem não sabe, quer dizer o mesmo nome de uma série de um livro, de um filme de um livro. Por isso que é homônimo. E se você já sabe, desculpe por essa explicação. Mas vamos lá. O David Lloyd começa esse artigo de número 29, gente. Nós já estamos no 29. Eu espero que dê para acabar até o final do ano. Mas vamos lá. E ele começa esse artigo falando sobre o paradoxo, de você escrever uma narrativa no futuro, que se passa no futuro em relação ao nosso tempo atual, nosso tempo cronológico, mas que está escrita no passado, porque ele está lá descrevendo, o personagem fez tal coisa, entrou na porta e tal, mas ele justifica isso, dizendo que este é o tempo por excelência da narrativa. Já que a gente até pode ter algumas narrativas narradas no presente. Por exemplo, um livro que eu lembro agora é o Barba Ensopada de Sangue, do Daniel Galera. Porém, essas narrativas narradas do presente, elas causam uma certa estranheza, já que elas comprometem um pouco do realismo do texto. Por quê? Sempre que você vai narrar uma ação no presente, na verdade ela já aconteceu. Então ela está no passado. Mas isso são detalhes de narrador, detalhes técnicos. Não quer dizer que isso seja uma regra também. E é claro, que para poder falar desse tema, ele escolheu uma narrativa, como ele faz em todos os capítulos. E a escolhida dessa vez é uma que o pessoal gosta muito, 1984, O Grande Irmão Zela por Você. Essa narrativa é escrita por George Orwell e que trata aí, dessa história futurista, distópica. E aí o Lloyd cita, que o Orwell, ao fazer essa narrativa, ao ambientar ela no futuro, mas não tão no futuro, já que o livro foi publicado em 1948, e aí a história se passava em 1984, então 30 e poucos anos no futuro, ele criou essa aura meio romanesca, essa expressão um tanto pitoresca que o Lloyd usa na tradução, não sei como é que é no original. Ele cria essa aura de realismo na história. Então o leitor que lia isso em 1948, ele tinha muita sensação de que, nossa, o mundo era um mundo pós-Segunda Guerra Mundial, tinha acabado pouquíssimos anos antes, 2, 3 anos antes, o mundo passou por uma catástrofe muito grande, e ele olhava isso que está no livro 1984 e disse, nossa, acho que a gente pode chegar nesse ponto. E a ficção científica, em geral, ela se estabelece a partir das diferenças que a gente tem da nossa realidade. Mas o George Orwell, com 1984, ele na verdade mostrou que a realidade poderia ser bem parecida com aquela que eles já tinham, mas ainda pior. E isso já começa essa estranheza, esse contraste com a frase inicial do livro, que a gente vai ler aqui e vocês vão poder acompanhar aí na tela, que é a seguinte. Era um dia claro e frio em abril, e os relógios soavam 13 horas. Winston Smith, com o queixo aninhado no peito para escapar ao vento impiedoso, cruzou depressa as portas de vidro que conduziam à mansão Vitória, mas não depressa o suficiente para evitar que um redemoinho de pó entrasse junto consigo. O saguão cheirava a repolho cozido e a tapete velho. Em uma das extremidades, um pôster colorido, demasiado grande para ser exposto em ambientes fechados, fora afixado à parede. Nele via-se um rosto enorme, com mais de 1 metro de largura. O rosto de um homem de seus 45 anos, com um pesado bigode preto e traços de uma elegância austera. Winston tomou a direção das escadas. Tentar o elevador era inútil. Mesmo nos bons tempos era raro que funcionasse. E agora a eletricidade era cortada durante o dia. Fazia parte da campanha de economia antes da Semana do Ódio. O apartamento ficava no 8º andar e Winston, que tinha 39 anos e sofria com uma úlcera varicosa acima do tornozelo direito, avançava devagar, parando diversas vezes para um descanso. De todos os patamares, no lado oposto ao fosso do elevador, via-se o pôster com um enorme rosto a espreitar da parede. Era uma dessas figuras com olhos que nos seguem a toda parte. A legenda ali embaixo dizia: "O grande irmão está de olho em você." Dentro do apartamento, uma voz frutada desfiava uma lista de números que tinham algo a ver com a produção de Gusa.
A voz saía de uma placa alongada de metal como um espelho fosco embutido na parede à direita. Winston girou um botão e a voz baixou um pouco, mas as palavras continuavam audíveis. O volume do instrumento, chamado teletela, podia ser reduzido, mas não havia como desligá-lo. Então essa frase inicial, era um dia claro e frio de abril, e o relógio tocava 13 horas, ela causava uma estranheza muito grande, né, para a época principalmente, quando as pessoas usavam relógios de bolso. Elas não tinham um relógio digital de 24 horas, elas estavam acostumadas com um relógio de 12 horas. E aí o escritor abre falando dessa frase e coloca 13 horas. Isso já causa um estranhamento, porque o que vem a seguir parece só uma construção decadente, parece que o cara mora num lugar decadente. Mas essas pinceladas, né? É disso que se faz o refinamento da técnica literária. E aí o Lodge ainda invoca o que, na opinião dele, é um simbolismo dessa frase, né? Que 13, né? O que é o 13? É um número já considerado por muitos amaldiçoados. E aí ele diz que é como aquela hora do pesadelo em que você acorda. Mas no caso desse livro, o pesadelo só está começando. E provavelmente o personagem continua adormecido ao decorrer do livro. Num mundo em que 2 mais 2 podem ser 5, se o governo assim dizer, né? Assim permitir. Então, qualquer comparação com a nossa realidade não é mera coincidência. E aí ele acrescenta ainda que nesse começo, né, as referências à Semana do Ódio, né, e ao pôster do Grande Irmão, elas são praticamente, considerando também a questão das horas, as únicas coisas que destoam no contexto da história. Então, mas fora isso, a gente só tem a impressão, né, dessa sociedade decadente, só que desde o começo a gente já começa a se identificar com Winston Smith, né, porque ele é esse cara mega comum que nós somos quando estamos lendo o livro, e ele é vítima, né, dessa sociedade, e geralmente nós nos identificamos com a vítima, ou pelo menos espera-se isso, né, da maioria das pessoas. E claro, há também uma certa licença poética nesse trecho, que é quando ele fala da teletela, né? Isso é fantástico, assim, porque ele cria um instrumento tecnológico, que é algo bem frequente na ficção científica, mas que é muito parecido com algumas coisas que a gente tem hoje, né? Seria meio que como uma televisão que fica ligada o tempo inteiro, que ela é uma transmissão, né, do governo, e que essa televisão ela também tem uma câmera que espia o que o cidadão faz no privado da casa dele, então não existe vida privada. De novo, né, qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência. Mas eu gostei bastante também da definição que ele deu para a ficção científica, e eu vou pedir licença para vocês para ler. O Orwell, em suma, imaginou o futuro ao invocar, modificar e recombinar imagens que seus leitores, de modo consciente ou inconsciente, já conheciam. De certa forma, é sempre assim. A ficção científica popular, por exemplo, é uma mistura curiosa de bugigangas inventadas e motivos narrativos arquetípicos, obviamente inspirados em contos populares. Contos de fada e na Bíblia que reciclam os mitos da criação, da queda, do dilúvio e de um salvador divino para a nossa época secular, mas ainda supersticiosa. Então, assim, eu acho que em certos momentos o Lodge ele é um pouquinho preconceituoso com a ficção científica, sim, por ser esse gênero, né, que não dialoga com a alta literatura, mas ele também traz algumas coisas interessantes, algumas observações interessantes. Esse meio que compromisso da ficção científica em recriar a realidade, né, a partir muitas vezes de mitos que já são mitos muito presentes na nossa cultura. E para finalizar, o interessante de 1984 é que o Orwell usa muitas técnicas de romance realista, né? Então isso dialoga até com um vídeo que eu fiz recentemente sobre não leia apenas o gênero que você escreve, né? Não fique limitado apenas àquelas leituras que você já conhece, né? Mas leia de tudo, porque com certeza essas técnicas vão aparecer na sua escrita. Então é isso, esse é o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, dá aquela curtida aqui embaixo, inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e até o nosso próximo vídeo.